Então, vamos lá, pessoal. Eu quero retomar a última aula da estratégia Disney para explicar para vocês. Por quê? Na última aula, nós fizemos a estratégia. Estão lembrados daqueles 3 pontos? Então, vocês estão vendo a tela aqui da estratégia Disney? Todo mundo está vendo? Não? Não, tá Então, Não. Espera aí que eu vou compartilhar. Estão vendo agora? Ainda não. Ô, Felipe, eu tô compartilhando, ela não está aparecendo. Espera aí, rapidinho, gente. Pode tentar agora, Cleide, por favor. Ah. O Rodrigo tá de host. Agora deu? Foi. Agora deu? Agora foi. Tá. Agora tá top. Então, gente, lembra ali, agora vocês já têm condições de entender o que vocês fizeram. Eu pedi para vocês pensarem antes sobre um problema ou uma meta, ok? Leléo, você está me ouvindo? Eu não estou te vendo. Tô te ouvindo. Ah, então tá. Isso aí, Leléo, põe a carinha aí que eu gosto de ver todo mundo. Então, foi isso. Aí eu pedi para vocês fazerem 3 pontos no chão em forma de um triângulo, ok? A estratégia Disney é uma estratégia usada pelo Walt Disney. É PNL porque a PNL ela baseia na excelência, ela modela na excelência. Então, o Walt Disney, para escrever, ele tinha na casa dele 3 quartos. No primeiro quarto, ele só criava. Escrevia a história, colocava tudo que ele queria, tudo que ele achava legal. Bom, depois que ele fazia isso, ele passava para o segundo quarto e ele ia avaliar o que ele escreveu. Se ele tivesse que reestruturar alguma coisa, ele voltava para o primeiro quarto, reestruturava a história dele, voltava para o segundo, avaliava. Se ficou legal, ele ia para o terceiro. Se não ficou, ele voltava para o primeiro, para o segundo, e o terceiro passo, o terceiro ponto, ele fazia uma crítica. Tá bom isso? Do jeito que eu escrevi, tá legal? Eu preciso alterar, tirar, modificar alguma coisa na história. Se ele tivesse que modificar, ele ia no primeiro ponto de novo. Então, qual que foi essa modelagem que nós fizemos? Vocês lembram que lá no primeiro passo, eu pedi para vocês ficarem com os braços para trás, o olhar para cima e para a direita, para quem é destro. Vocês planejaram a solução do problema de vocês ou uma meta. Estão lembrados disso? Por que essa postura é importante? Braços para trás, olhar para cima e para a direita. O destro já faz isso, porque lembram que as janelas são os olhos da alma? O destro, quando ele vai imaginar, ele olha para cima e para a direita. E o canhoto olha para cima e para a esquerda, ok? Então, nós, no primeiro ponto, que é o sonhador, a gente trabalha com o canal visual. No segundo ponto, eu pedi para vocês cruzarem o braço e olhar para baixo. E aí é o ponto do sinestésico, é o olhar para baixo. Você entra em contato com você e você vai avaliar, você vai avaliar de forma racional se o jeito que você planejou vai dar certo. Então, no segundo ponto, quando você olha para baixo, cruza os braços e olha para baixo, você entra em contato com você. Ali, se te der um desconforto, alguma coisa que você precisa alterar, eu pedi para você voltar para o passo 1, sonha, é a criatividade.
Aí você fez esse passo de novo, voltou para o segundo. Ficou bom. Se você sentiu que ficou bom, eu peço para você ir para o ponto 3, que é o crítico. Qual que é a postura desse? É do auditivo. Você recebendo uma ligação, mas a voz é sua. É um diálogo interno. Se ali no ponto 3 você perceber que a coisa não está legal, precisa mudar, você voltou para o ponto 1, você refez todo esse passo a passo. Depois eu peço para você circular os 3 pontos, pensando numa música que você gosta, até você cantarolar mentalmente essa música. Por que eu faço isso? É para distrair a sua mente consciente. No final, eu perguntei para você, como que ficou agora a sua questão, que é o seu problema, ou a sua meta depois do exercício? Todos responderam para mim, ficou bom. Tem alguém aí, alguns de vocês, que não conseguiram realizar porque teve interferência? Eu sei que teve no Samuel, que já marcou uma sessão comigo, né? Que veio um medo, não foi isso, Samuel? E a Lília marcou comigo também. Então, gente, veja bem, quando eu trabalho individualmente... Eu também tive, mas eu não marquei, não. Pois é, mas aí hoje nós já conversamos, né, Leléo? Você precisa marcar para a gente ver. Então, gente, essa oportunidade que vocês estão tendo da mentoria, realmente é uma oportunidade. Hoje eu já trabalhei com o Gerson. Eu catei o Gerson hoje na hora do almoço dele, né, Gerson? Porque ele já fez o formulário do mapa metafórico. E aí eu já trabalhei 2 técnicas com o Gerson hoje. E ele está afiadíssimo nesse empreendedorismo dele, tá? Nessa visão empreendedora. Então, vocês têm que aproveitar, quando eu falar, vai formulário, marca a sessão, porque a estratégia Disney, ela funciona se não tiver algo a mais que atrapalhe, tá? Tendo esse algo a mais, a gente tem que trabalhar. Por quê? Se é um medo, se é uma insegurança, nós precisamos trabalhar com isso para você conseguir fazer, tá? Voltando à estratégia Disney, é uma metáfora, né, que a gente vai trabalhar isso, gente, você gasta 2 minutos para fazer na sua casa ou no seu trabalho. Eu só peço para quando você for utilizar a estratégia Disney, tem um problema, uma questão. Quando você tem um problema para resolver, ele fica muito grande na sua mente. É como se tivesse um cartão postal, você revive aquele problema o dia inteiro, você fica pensando, remoendo o problema, não é assim? Às vezes, quando você dorme, no outro dia você tem uma solução para esse problema. O que aconteceu? É quando você deu descanso para sua mente inconsciente. Por isso que essa rodada para pensar numa música é quando você distrai a sua mente inconsciente e aí te dá clareza para resolver. Então, a única advertência que eu faço para você tá com problema, escolhe 3 pontos em forma de um triângulo, visual, sinestésico e auditivo. É fácil. Agora, não faça isso perto das pessoas, da sua casa, do seu trabalho, porque eles vão achar que você está doido ou doida, né? Você vai rodando, vai lá. Eu estava trabalhando com uma pessoa, quando eu falei da estratégia Disney, ele falou, Cleise, meu diretor faz isso, eu vejo ele andar sozinho para lá e para cá. Então, para você não ter uma fama de louco, né? Que você pula de um ponto, vai para o outro, faça isso sozinho. Você gasta, no máximo, 2 minutos para você traçar uma meta e resolver um problema. E ali você está acessando os seus 3 canais. Visual, olhar para cima e para a direita, ou para cima e para a esquerda, se você for canhoto. Você vai trabalhar o 2, que é o sinestésico, e o 3, o auditivo, ok? Então, o que aconteceu na aula passada? Quando a gente foi fazer esse exercício, tinha que limpar alguma coisa de vocês 3 que eu estou lembrando. A Cláudia está aí, a Ingrid? Porque eu não as vejo. Eu estou. Ô, Gleice, boa Minha noite. câmera está ligada também.
Ah, então É a tá. câmera que É está porque, funcionando aqui, sabe como quem que eu sempre. estou vendo? Eu estou me vendo o Rodrigo, vendo a Ingrid, vendo o Felipe e o Leléu. A Cláudia está Estou sem sem, vídeo, sem vídeo. Ah, então como tá joia. sempre. Ô, Cláudia, a estratégia Disney que você fez na aula passada, você conseguiu fazer ou precisa resolver alguma coisa? Eu acho assim, eu consegui um pouco, mas eu acho que poderia sido melhor, entendeu? Não sei, acho que faltou alguma coisa. Então, tá, aí precisa você agendar comigo, Cláudia, para a gente ver o que está faltando, tá? Para reorganizar aí. Ingrid, Tá. você deu conta ou faltou alguma coisa também? Não, não consegui e eu agendei com você para amanhã. Ah, então tá ótimo. E aí amanhã a gente vê isso, tá? Da aula passada e as questões da aula de hoje também, né? Foi o que eu fiz com o Gerson hoje. Eu estava fazendo um mapa metafórico dele, tinha uma imprecisão, nós começamos a conversar e eu falei, ô Gerson, tem como você conversar comigo pelo Meet agora? Teve, e de lá nós usamos, acho que 2 ou 3 técnicas, tá? Então, é isso que é o meu processo. Eu vou resolvendo as coisas, às vezes, numa sessão, eu uso até 5 técnicas ou estratégias com a pessoa, mas tem que ir a fundo, ver a origem da questão para a gente limpar e reprogramar. Ô, gente, tem alguma dúvida sobre a estratégia Disney para eu passar para o tema de hoje, que é crenças? Não. Então, as situações individuais a gente vai fazendo. A gente vai trabalhando com cada um. Bom, o que são crenças, gente? Veja essa definição. São pensamentos e sentimentos que você acredita como verdadeiros em sua vida e acabam moldando aquilo que você é, o limitando naquilo que poderia fazer, pois modam seu comportamento perante a vida. Então, nós temos 3 tipos de crenças: as crenças pessoais, as crenças sociais e as crenças religiosas. Então, crença é aquilo que você acredita como sendo verdadeiro. Então, a crença ela é interna, ela é subjetiva. Então, por exemplo, a crença pessoal. Você é aquilo que você pensa ser. Não adianta a pessoa falar para você, olha, você é muito criativo, você é muito inteligente, se você não se vê dessa forma. Se você pensa, eu sou uma pessoa azarada, na minha vida nada dá certo, é isso mesmo que vai acontecer. Por quê? Você acredita nisso. Se você acredita que seus relacionamentos sempre são relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos, ou as pessoas que aproximam de você, elas se aproximam porque têm interesse em alguma coisa, são pessoas egoístas, é isso mesmo. Porque nós refletimos para o outro e para o universo aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. O que são crenças sociais? As crenças sociais, elas nos unem e também nos separam. Então, a crença social é aquilo que você acredita que é o melhor. Então, imagine você, pela região que você mora, na sua cidade, as pessoas já fazem um mapa do seu status social. Né? Se é Zona Sul, se é Zona Norte, se é Zona Leste. Pelo trabalho que se executa, as pessoas também já têm um perfil da sua crença social. E até as festas das pessoas, elas são parecidas. Né? Eu costumo dizer, festa de aniversário, por exemplo. Quem gosta de churrasco e vou comemorar o meu aniversário com churrasco, geralmente os amigos comemoram com churrasco. Eu gosto de comemorar o meu aniversário no restaurante. Os amigos também gostam dessa comemoração. Eu gosto de uma festa mais reservada, uma festa com muita gente. Eu gosto de
ser na festa regada a pagode, axé. Não, eu não gosto disso. Vocês vão perceber que as crenças sociais, elas acontecem desde a infância, na escola que você estudou, se foi uma escola pública, se foi uma escola particular, e as crianças já aprendem isso, né? A disputar, que a criança ela leva para a escola aquilo que ela aprendeu em casa. Então, às vezes, ela fala com o coleguinha, minha casa tem isso, a sua não tem. Então, eu acho interessante, eu conheço uma escolinha que, desde o maternal, eles tiveram a proposta de já levar o uniforme. Todas as criancinhas já usam uniforme para quê? Um sentido de igualdade, até a mochila é padrão. Porque nas classes sociais isso é muito comum, desde criança. A criança ela aprendeu isso, ela aprende com os pais, só que às vezes os pais não admitem. E aí ela começa a disputar quem tem mais dinheiro, quem tem a casa mais bonita, quem tem um melhor brinquedo. Isso tudo faz parte da sociedade, né, do social, e são crenças sociais. E as crenças religiosas, elas unem e separam as pessoas também. Então, às vezes, a pessoa gosta até de uma outra pessoa, acha legal, mas ela tem uma religião diferente da sua. Então, a tendência é achar que a outra religião é fanática, ou achar que a outra religião é pobre, ou achar que a outra religião sei lá, leva para o céu, a do outro não leva. Então, é comum as pessoas falarem que a pessoa é muito legal, pena que ela olha, que a professa tal religião. Então, tanto crenças pessoais quanto as crenças sociais e religiosas, elas unem ou separam as pessoas. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje essas crenças e o que isso vai reverberar no nosso dia a dia, tá? Então, as crenças no mundo ao nosso redor. Então, se eu perguntar para vocês assim, o que você pensa do mundo? Quem quer falar para mim, se eu falar para você, o que você pensa do mundo ao seu redor? Definir isso numa frase. Alguém gostaria de definir? Para você, o que é o mundo ao seu redor? Como que você definiria o mundo? Numa frase. Alguém quer falar? O que é o mundo para você? Você pensou. Será que alguém aí pensou assim, o mundo Muito é um complexo. lugar... Hã? Muito complexo. O mundo é muito complexo. Alguém pensou, por exemplo, o mundo é perigoso? O mundo é injusto? O universo é injusto? Aquilo que você pensa do mundo é dessa forma que você acredita e que você vai atraindo as coisas para validarem a sua crença. Né? O mundo é um lugar muito perigoso, né? É ao seu redor. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né? Quando eu falo, eu moro na Serra, as pessoas, porque todos os bairros, praticamente todos os bairros em Belo Horizonte, eles são cercados por aglomerações, por favelas, comunidades, não é isso? Você vê isso? É raro um bairro que não tem uma comunidade, né? Aí, quando você fala, eu moro na Serra, às vezes as pessoas falam, nossa, tanto é que você vê isso em Uber, os motoristas do Uber ficam contando para mim. Quantas vezes eu peço um Uber e coloca Serra, se eles não tiverem certeza que é no aglomerado, eles não vêm, eles desistem da corrida, porque eles têm medo de entrar no aglomerado. É uma crença, né? Então, quando você fala, eu moro na Serra, nossa, mas a Serra é muito perigosa. Né? Eu não quero morar na Serra porque é um lugar realmente muito perigoso. E eu não acho a Serra perigosa.
Por quê? É porque onde eu moro, a 2 quadras já é a favela, eu não tenho problema. Eu já tenho até uma crença que as pessoas aqui próximas, elas não devem ter uma lei, né, lá de quem manda na favela, que são os traficantes, não deve se roubar de ninguém aqui por perto, eles são punidos, vai roubar lá embaixo, lá no centro. E isso porque é uma crença que se tem de que aqui é perigoso. Ah, é muito legal, mas lá a serra é perigosa, tá? Ou outro lugar que as pessoas acham que ou o centro da cidade é perigoso, tem muitos marginais. Então, esse mundo ao nosso redor, ele faz com que a gente tenha medo se a gente acha que aquele lugar é perigoso. E se a gente acha que o universo é injusto, nada vai nos trazer para prosperidade e abundância, porque é uma crença, e a crença, pessoal, ela é inconsciente. Nós não temos consciência da nossa crença. Nos comportamentos específicos, né? Um exemplo de comportamento específico. Vocês já ouviram isso? Mulher dirige mal. É uma generalização e uma crença. Será que todas as mulheres dirigem mal? Não. Leléu está até rindo, né, Leléu? Um homem não presta. Vocês já ouviram essa crença? Será que todos os homens não prestam? Eu acredito que vocês, homens que estão aqui comigo, prestam. O resto, não. Mas tem alguém que pode ser bom. Alguém fala assim, ó, homem é tudo igual, só muda de endereço. Já ouviram isso? Ah, mas é tudo igual. Isso também é uma crença de um comportamento específico que é generalizado, tá? Nas capacidades, eu não sei escrever, eu não sei desenhar, eu não sou bom em redes sociais, eu não sou boa para tirar uma selfie, né, Felipe? Isso aí é uma crença em relação às nossas capacidades. Né? Alguém falou com você que você não sabia desenhar, e você acreditou que você não sabe desenhar. E eu lembro aqui de um livro que as pessoas acham que é um livro infantil, mas que não é, chamado Pequeno Príncipe. Alguém já leu? Quando pediram para ele desenhar, lá na escola, ele tinha 6 anos, pediram para ele desenhar um elefante. Ele desenhou, riram do desenho dele e falaram que ele não sabia desenhar. De outra vez, pediram para ele desenhar, eu não sei, era um bicho que pediu para desenhar, ele desenhou uma caixa e falou, o bicho tal está dentro da caixa, o elefante, sei lá, está dentro da caixa. Ou seja, ele mostra, através disso, que a questão de não saber também é uma crença na sua capacidade de escrever, de, eu tenho alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sou bom nisso, tá? Então, há essa limitação também. Na identidade, quem você é, isso aqui é muito importante. Né? Qual que é a sua identidade? O que você acredita ser? Né? Aquilo que eu falei antes. Eu sou o quê? Inteligente. As pessoas falam às vezes, não, eu não sou inteligente, eu sou esforçado. As pessoas que se acham esforçadas, elas esforçam muito mesmo para demonstrar alguma coisa. E, às vezes, elas nem conseguem demonstrar, porque a limitação em relação à sua identidade é muito grande. Então, agora a gente vai trabalhar como saber identificar a sua crença. Cleis, boa noite. É para responder essas perguntas aí? Não, eu estou só explicando. Ah, tá. Hoje eu tive 3 reuniões. Então, com essa quarta-feira é mais complicado aqui para nós. Então, tá bom. Então, sabe identificar a sua crença. Vamos iniciar agora uma crença limitante. Toda crença, ela tem causa, efeito e significado. Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Por exemplo,
eu tenho uma crença de que eu não consigo emagrecer. Uma pessoa que quer fazer dieta e já fez isso várias vezes. Então, uma pessoa que tem a crença, eu não consigo emagrecer. Bom, quando ela diz isso, ela tem uma causa que gera um efeito e que gera um significado. Qual que pode ser, o que faz com que a crença dela seja isso? Qual que é a causa? Ela pode pensar assim, por exemplo, minha família é toda obesa, né? Lá em casa todo mundo é gordo, meu pai, minha mãe, meus ancestrais. Outra hora ela pode pensar assim, isso aí é minha estrutura corporal. Eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu tenho os ossos grandes, eu tenho uma estrutura grande, eu não vou conseguir emagrecer. Aí ela está evidenciando esta crença dela. Ou então ela pode pensar assim, já me falaram, eu sei disso, que a pessoa, quando emagrece muito, ela fica feia, ela fica parecendo doente, envelhecida, então eu não vou emagrecer. Ela pode ter o melhor nutrólogo, ela pode fazer atividade física, mas ela não emagrece. Por quê? Ela tem uma crença inconsciente de que ela não vai fazer isso. Bom, você pode pegar uma outra crença, por exemplo, uma pessoa que fuma, que tem um vício. Ah, eu quero parar de fumar. Ou eu não consigo parar de fumar. Qual que é a causa que essa pessoa acha que é isso? Eu não tenho força de vontade, tá? Aí ela vai eliciar essa crença como eu não tenho força de vontade mesmo. Tem uns que falam assim, eu não tenho vergonha na cara, tá? E aí ela vai, como que ela vai saber disso? Porque ela já passou por outras experiências onde ela não tinha vergonha na cara ou onde ela não tinha força de vontade. E aí, no que ela acredita? Não, eu sei, cigarro mata, mas eu vou morrer mesmo, então vou morrendo aos poucos. Aí ela pega um clichê, alguma coisa que alguém já falou, que ela acredita, e aí, desculpa, ela não vai mudar, porque essa crença tem causa, efeito e significado. Ai, gente, comecei a tossir, desculpa. Ficou claro até aqui, gente? Positivo. Me identifiquei bastante com isso aí. Daqui a pouquinho, nós vamos chegar numa crença que é muito forte, tá? Em relação ao dinheiro, ter ou não prosperidade, ok? Então, nós temos os tipos de crença, que pode ser sobre causa, significado e identidade. Tudo aquilo que nos limita, a crença que nos limita, ela pode vir aí causa, significado ou identidade. Como que eu sei disso? Como que eu descubro? Eu, Cleise, descubro isso em vocês. Na hora que eu começo a conversar com vocês. Tá? Então, se a gente vai trabalhar alguma coisa, vamos imaginar que você fale para mim, ô Cleise, eu quero trabalhar minha relação a dois. Ô Cleise, tá, minha relação a dois não tá legal. Eu quero trabalhar. Eu sou mulher, tá? Eu sou uma pessoa proativa, mas o meu marido, ele não é proativo. Então, eu tenho que decidir tudo por ele, né? Isso é muito comum as mulheres proativas fazerem isso, né? E elas têm uma energia masculina na relação. Então, ela quer dar conta de tudo para ela e para o marido. Só que ela vai esbarrar em quê? Ela fala, por exemplo, assim, eu fui criada para ser independente. Minha mãe me criou para eu não depender de homem. Bom, se ela tem essa crença que ela não vai depender de homem,
ela vai ser uma mulher proativa, empreendedora, às vezes provedora do lar, ok? Mas aí ela tem uma crença interna de que, se ela ganhar mais que o marido, ela vai perder o marido. Então, essa mulher que poderia alçar mais voo, ter mais prosperidade, a crença dela faz com que ela não vá à frente, ela fica querendo puxar o marido para ir junto, porque se ela prosperar, ela perde o casamento. E aí tem uma outra crença que diz para ela assim: você precisa ser submissa ao seu marido, tá? Porque a avó foi assim, a mãe foi assim. O que o cérebro dessa mulher faz? Ele entra em polaridade. É uma mulher que geralmente está estressada, não está realizada na relação a dois e não consegue se realizar profissionalmente, financeiramente. Porque ela tem que levar o marido para ganhar mais que ela, mesmo se o cara não der conta. E aí a relação vai para o saco, porque ela não dá conta de sustentar isso por muito tempo. Algumas fazem o seguinte: não, eu já acostumei, então eu recebi uma proposta, mas eu tenho que viajar, fazer ponte aérea, etc. O meu marido não gosta que eu viaje, então eu vou abrindo mão disso, porque eu preciso estar nesse casamento, porque senão eu vou ser uma mulher largada, desleixada, divorciada. E essa minha crença não é legal. Perceberam, gente? Eu estou dando um exemplo hipotético, tá? Eu não estou pensando em uma figura, mas isso é muito comum. Então, eu estou falando para vocês aqui a crença da mulher que acha que ela tem que ser submissa ao marido, e se ela for empreendedora, ela quer levá-lo para o nível dela, e nós vamos trabalhar isso na evolução em espiral. Me parece que é na aula 5 ou 6. Tá? Que vocês vão entender também esse processo da evolução, cada um é cada um. Então, as crenças, elas vão limitando a pessoa de ser o que é. E, às vezes, algumas pessoas, elas vão resolver ou voltar para a sua essência, voltar a ser aquilo que elas querem ser, depois de uma doença, né? Estou falando de mulheres, é muito comum a doença do câncer ser no seio direito das mulheres que são submissas. O lado direito na leitura corporal é o masculino, é um problema com o companheiro ou com o filho. Então, vem uma doença que vai somatizar no corpo físico. Essa mulher vai passar, eu estou dando exemplo do câncer, que é muito comum, mas pode ser uma gastrite, pode ser uma hipertensão. Tudo que o corpo sofre é uma somatização daquilo que não vai bem no emocional. E quando eu falo de câncer, eu lembro, indiquei esse livro há pouco tempo, que chama Crenças, do Robert Dilts. É um autor que usa PNL, a mãe dele está no estado terminal de câncer, e através de crenças empoderadas, ele vai trabalhando com a mãe até ela se livrar do câncer. Tá? Então, muitas doenças psicossomáticas, elas são curadas quando a pessoa resolve a origem daquilo que está gerando o problema, daquilo que está gerando a doença. Tá? Então, é muito interessante que as crenças, elas são complexas. Então, às vezes, a pessoa que ela fala para mim assim: Cleise, eu estou lá na minha terceira empresa, mas eu já percebi que esse não é o meu negócio. É muito arriscado esse negócio de empreender, sabe? Eu agora vou voltar para a CLT.
porque aí eu tenho meu salário fixo, eu não tenho que comandar tudo, eu não tenho que trabalhar final de semana, e isso é muito desgastante. É uma crença que ela foi, pela experiência dela, ela foi se limitando. E aí ela abre mão e volta para a CLT. Ela vai ser, ao invés de ser empregadora, empreendedora, ela vai ser um funcionário que dá menos trabalho. Mesmo que ela não seja feliz, ela fala, depois que eu aposentar, eu abro o meu negócio. Ficou claro até aqui, pessoal? Como que as crenças são importantes? Positivo. Ficou. Vença a batalha contra sua crença. Então, eu estou pedindo aqui para você identificar uma meta que não está conseguindo alcançar. Ô, Leléo, eu acho que naquela sessão experimental nós trabalhamos uma crença limitante sua, não foi? Foi. Nós transformamos essa crença em crença empoderada? Não, Não. Você pode falar qual que era a sua crença limitante? Você lembra? Ou quer falar ou não? lembro. Que eu não estava conseguindo juntar dinheiro. Não consigo juntar dinheiro. Ok. Tá. Nós trabalhamos. Eu posso comentar esse fato, Leléo? Pode? Pode? Você me autoriza? Sim. Então, nesse caso, não consigo juntar dinheiro. Quando eu conversei com Leléo, tinha uma incongruência nessa crença, né, Leléo? Teve uma época que você ganhou dinheiro, sim. Você investiu, você comprou equipamento, mas o seu sentimento era que você não estava juntando, mas você estava investindo. Nós não trabalhamos isso? Sim. Na verdade, que, assim, eu estava... Não é que eu não estava conseguindo, eu estava tendo muita despesa que eu não achava que devia estar acontecendo. Não sei se você lembra. Falei Sim. que faturava, entrava dinheiro, mas estava saindo muita despesa que não estava esperando acontecer, que estava acontecendo toda hora, constantemente. Sim, sim, sim. E essas despesas inesperadas, elas fortalecem aquela crença primária de que não consigo juntar dinheiro, percebe, Léo? Aham. E aí nós trabalhamos, eu não estou lembrada exatamente, mas na sessão que a gente for fazer, você marcou para que dia? Não, não marquei ainda não. Na hora, tinha preenchido o formulário, aí entrei em contato com você no WhatsApp e acabei esquecendo de continuar no Então, na formulário. hora que você for trabalhar, nós vamos trabalhar isso também, tá? Porque a gente tem que saber onde que está, se é causa, tá? Se é efeito, se é significado disso daqui, para desfazer e traçar uma crença empoderada, tá bom? Então, gente, me fala aí uma meta que você não está conseguindo alcançar. No caso do Leléu, seria juntar dinheiro, ok? De não conseguir juntar dinheiro. Quem mais quer falar aí? Uma meta que você não está conseguindo alcançar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão seguir isso daqui. Cada um escreve aí, não precisa falar, eu vou direcionando para vocês, tá? E eu vou direcionar para vocês, e no momento que você tiver que explicitar isso e ficar difícil, você marca aí e depois, individualmente, eu vou trabalhando com vocês, tá bom? Então, formule o que poderia te impedir de realizar essa meta sua. Escreve aí. O que poderia lhe impedir?
uma coisa só ou pode ser mais de uma? Pode ser mais de uma. Escreva aí o que que... Ô, Cláudia, você está acompanhando? Estou. Tá. Porque eu sou visual, quando eu não vejo a pessoa, eu acho que ela não está ouvindo. Tá, o que que poderia lhe impedir? Ô, Gerson. Cadê o Gerson? Sim. Tá, ô, Gerson, você quer trabalhar aquela crença ou outra? Eu acho que aquela já está legal. Tá. Não está? Tá. Ô, Gerson, você me autoriza depois a contar? Eu adoro contar notícia boa. Você me Sim. autoriza depois a contar para o pessoal o que a gente trabalhou hoje? Crença? Pode falar, tranquilo. Mas vai ser no final para não interferir. E eu acho que depois que eu contar, você vai ganhar até seguidores aqui hoje. Eu já sou sua seguidora lá, viu? Podemos passar para o outro, gente? Formule em palavras a crença limitante. Qual que é essa crença limitante? Não consigo juntar dinheiro. A sua crença, não sou bom o suficiente. Põe em palavras aí uma frase. Essa sua crença limitante. E vocês guardem esse rascunho, porque na hora da sessão comigo, é importante eu saber disso, tá? Que eu vejo coisas que vocês não conseguem perceber agora. Samuel. Tá aí não, Rodrigo? Ok. Pronto, gente. Agora, posso passar para o outro passo? O outro passo é o seguinte: sempre você acreditou nisso e essa crença foi instalada quando em você? Então, você sempre acreditou nisso? Sim. Ou não? Essa crença foi instalada, você vai colocar o número de anos. Há 20 anos, ou desde sempre, há 10 anos, há 3 anos, 5 anos. Então, quando que ela foi instalada? Ok? Quais experiências o levam a acreditar nisso? Que experiência? A minha mãe sempre falava isso, meu pai. Eu tive uma empresa, ela faliu. Eu tenho medo de empreender porque eu conheço pessoas que perderam tudo. Quais as experiências que te levam a acreditar nisso? Ok? Eu acho que eu vou usar aqui o exemplo do Gerson para inspirar vocês. Pode ser, Gerson? Pode. Olha, então, eu vou falar, e nós vamos parar aqui, mas a gente vai continuar, tá? Eu quero vocês entenderem como é que isso é profundo, mas ao mesmo tempo é simples. Tá, o Gerson
preencheu o formulário dele e eu não mandei para você o mapa metafórico, eu vou ler o mapa metafórico do Gerson agora. Mas vou te mandar depois e gravar um áudio, tá, Gerson? Mas é para ilustrar isso, acho que vai ser muito produtivo. Tá. No mapa metafórico do Gerson, o problema que ele colocou lá era financeiro. Ele colocou financeiro, mas ficou muito vago. Então, eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp para eu saber exatamente a crença limitante dele, ok? E aí, ele disse, ao conversar com ele, eu percebi que ele é uma pessoa zen, uma pessoa leve, em paz, e que dinheiro para ele era escravidão. Então, a crença dele limitante é dinheiro é escravidão, ok? E a crença empoderada dele foi dinheiro é a solução, ok? E essa mudança da escravidão para a solução, ela veio de dentro para fora. Então, eu precisava disso para fazer esse mapa aqui do Gerson. Eu vou ler aqui para vocês, deixa eu só minimizar. Presta atenção, tá, gente? Eu vou só ler. Vocês não estão enxergando, não está sendo compartilhado, não, ok? Era uma vez um grande rio com águas calmas e serenas. Porém, nem sempre foi assim. A sua nascente foi um olho d'água que estava alojado no estado de Minas Gerais e seu curso, após meio século, chegou em Goiás. O que predominava neste rio, desde a sua infância, é que o universo seria um local aprazível e acolhedor. Por ter em sua essência a ideia de que o importante na vida é a paz e a harmonia, em detrimento dos bens materiais, o grande e inocente rio não imaginava que existissem seres e pessoas à sua margem que poderia impedi-lo de conseguir que as suas águas não escurecessem e nem ficassem livres da poluição. O rio, embora jovem, já estava poluído pela contaminação de lixos orgânicos, incluindo as excreções humanas e dos animais, e resíduos agrícolas resultantes da decomposição das plantas. Ele também sabia que isso era o resultado do aumento da população e da atividade industrial, além, é claro, da falta de conscientização das pessoas que não pensam de forma sustentável. Na verdade, este rio já estava desanimado e já nem queria ser rio, quando em um dia de inverno, sem motivação para continuar o seu curso normal, mas também sem ter como voltar ao passado, pois este já não fazia parte do seu presente, vislumbrou uma solução. Se ele se desse conta de todo o seu potencial, com certeza chegaria ao mar, mesmo com as suas águas calmas e serenas. Passou, então, a contemplar uma beleza que não tinha tempo para observar. E percebeu também que existem pessoas que se preocupam com o meio ambiente. E, como por encanto, chegou às suas margens uma ONG que se preocupava com a preservação das águas hídricas. Mesmo sabendo que nem todos os estados brasileiros têm condições de monitorar a qualidade de suas águas, por causa dos elevados custos da logística envolvida, ou pela ausência de pessoal capacitado para a tarefa, iriam iniciar uma campanha de monitoramento para avaliar a qualidade daquelas águas especificamente. Ao ser selecionado para ser monitorado, o rio ganhou alma nova, se encheu de entusiasmo e motivação ao perceber que no fundo do túnel havia uma saída. Revestido de força,
traçou um planejamento interno para sua ascensão e liberdade. E, a partir daquele dia, mesmo sabendo que a poluição é uma constante na sua vida, ele tinha certeza de que era guiado por algo maior. Faria parte da vida de pessoas que confiavam e sabiam do seu potencial criativo, sereno e acolhedor. E para quem tem um olhar sensível, percebe que, ao voltar para a sua essência, a abundância de peixes e água descontaminadas fazem deste rio o mais próspero e abundante da região. Pronto, agora deixa eu localizar vocês aqui. Ok, gente. Ô, Gerson, gostou do seu mapa? Que isso, 8 linhas virou um livro. Você viu? Então, Muito como que bom, hein? Agora, Gerson, fez sentido para você? Sim. Porque nós já temos uma crença empoderada dele. Olha, quais experiências que levaram o Gerson a acreditar nisso? Ele trabalhou 20 anos numa empresa. Ele viu o que a empresa faz com as pessoas que estão lá 20, 22 anos. E ele foi percebendo que ele já estava, que aquilo não era o lugar dele, né? Ele precisava encontrar algo que trouxesse vida para ele, que trouxesse prazer. E ele encontrou, ele já fez isso. É uma empresa que chama B2B Climatização, em Rio Verde. Ele já tem CNPJ, ele já viu lá, já fez a pesquisa do que ele quer fazer, né? Ele já tem contatos, ele já está mudando para lá, né? Que ele mora em Uberlândia. E aí, todo esse planejamento interno, ele já tem. Só que estava faltando o que para ele? Em quais momentos ele experimentou algo que é o contra-exemplo? É quando ele fala para mim, Cleise, eu quero ser empreendedor, estudei, estou me especializando, estou buscando. Então, quando eu falei para ele, que ele, no primeiro momento, ele conversando comigo, falando que ele não quer ser escravo do dinheiro, e aí ele disse uma frase para mim assim: Cleise, eu não quero ganhar muito dinheiro, não. Quero pagar minhas contas. Isso aí é crença de escassez. E aí eu perguntei para ele. Aí marcamos um vídeo para eu saber isso. Falei, ô Gerson, por que você não pode ganhar dinheiro? Ah, mas não quero ser escravo do dinheiro. Aí eu extraí dele a crença limitante. Ele não chegou falando assim... A minha crença é limitante. Quando eu fui mostrando para ele, ele traçou uma meta de quanto ele vai faturar, pelo menos, mensalmente. Aí, na hora que ele foi falando, que eu fui o instigando, ele falou, não, dinheiro para mim é a solução, eu gosto do dinheiro. Viram a mudança daí? Na hora que ele fala, eu gosto de dinheiro, dinheiro é a solução, é um contra-exemplo da crença limitante. Você precisa achar seu contra-exemplo, tá? Às vezes, você não vai achar. Eu vou te ajudar a achar na sessão pessoal, individual, tá bom? Eu percebi, Cleise, assim, foi muito rica a oportunidade de hoje, né? Foi uma sessão completa, né? Sim. Foi longa, E aí, não foi tão gente, breve, né? Sim, é o que eu falei para o Gerson. A minha proposta dessa primeira turma de mentoria seria trabalhar grosso modo e depois vocês iriam, quem quisesse, iria individualmente fazer sessões comigo, pagas, R$600 a sessão. Mas, como é a primeira turma e eu estou disposta a potencializar todos vocês 9, porque vocês vão ser minha prova social, percebe? Vocês vão se potencializar. Eu não estou aqui medindo quantas sessões eu vou precisar com vocês, não.
Eu vou potencializá-los, eu sei que vocês querem, por isso que vocês estão aqui, vocês estão acreditando, para que você realmente traga essa esperada. E não fiquei nisso, não. E aí eu continuei com o Gerson e fizemos uma reprogramação que ele está pronto. E aquele contato lá de Rio Verde, já estou agilizando para você, tá, Gerson? Já deu feedback. Por quê? O universo, gente, ele é maravilhoso. Ele conspira a nosso favor. Na hora que você está aberto, as coisas vêm. E, por favor, vocês vejam lá no Instagram do Gerson, B2B Climatização, e já começa a seguir, que eu já estou seguindo ele, tá? Que estava lá em stand-by, com 2 seguidores. Cleis, eu estou Oi. gostando muito do seu otimismo. Você vai potencializar a BIM também? Claro, querida, se você quiser. Todos. Todos Então tá. eles. Então, posso falar Todos com você 9. algumas crenças limitantes? Aí eu já tenho garantido 9 lives, 9 conversas com a Cleise Souza, contando como que era antes e depois da mentoria 2.0. Não estou brincando, não, gente. Eu estou falando sério, tá? Hoje eu dei Gerson viu isso hoje, né, Gerson? Gerson viu e as coisas já estão encaminhando, já estou até em contato com ele, para ele lá. Bom, em quais momentos experienciou algo que é um contra-exemplo da crença? Quando ele falou, não, Cleise, eu gosto de dinheiro. Dinheiro é a solução. Oba, é isso. Dinheiro é a solução. Aí ele tinha 2 crenças, gente, é o exercício aqui. Primeira crença é o quê? Dinheiro é escravidão. Segunda crença, dinheiro é a solução. Mas quando nós chegamos que dinheiro é a solução, não foi assim, da boca para fora, não. Foi um trabalho interno dele falar, não, eu quero dinheiro. Então, se você quer, aumenta. Como é que você vai querer ser próximo tendo aquele dinheirinho só para pagar suas contas? Não, você tem que ter abundância. Tem que pensar no número. X reais por mês ou por ano. E aí você tem que planejar e focar para você ter isso. Porque a sua mente, quando programada, ela vai trazer para você os resultados que você quer. Bom, aí tem 2 crenças, tá? A primeira dele, dinheiro é escravidão e dinheiro é solução. Aí eu perguntei para ele, em que você prefere acreditar? Na primeira ou na segunda crença? Lógico que é a segunda crença, dinheiro é a solução. Aí ele já está em paz com o dinheiro. Aí o dinheiro vai aparecer para ele. Quais tarefas você poderia executar que sejam o primeiro passo para apoiar a nova crença? Eu já tinha feito isso. Ele já tem logo, ele já tem CNPJ, ele já tem um apartamento em Rio Verde alugado, ele já tem cartões, ele já tem uma lista de clientes que ele ainda não procurou. Então, ele já fez toda essa tarefa, ele já tinha. Só que faltava para ele o quê? Ressignificar a crença, que dinheiro é a solução. Tá? Então, na hora que ele faz isso, ele fica empoderado. E aí tem foco, porque ele agora acredita nisso. E aí eu usei com ele uma técnica que se chama imprint e fiz com ele uma âncora física. Se porventura vier na mente dele que dinheiro é escravidão, ele sabe onde ele vai apertar no ponto dele, né, Gerson? O corpo físico dele e a mente inconsciente vira a chave. E aí o processo dele é outro também. Ok, pessoal? Então, sigam esses passos aqui. Isso está na apostila, que já está em PDF. Eu acho que a apostila já está lá na área de membros, não está, Felipe? Positivo. Então, já está lá. E na área de membros tem várias situações de crenças, né? Por exemplo de crenças pessoais. Eu não valho nada, eu não sou inteligente, a minha vida é isso mesmo, né? Eu não sou ninguém. E aí a gente tem que ver onde se aprendeu isso, quem é que te falou. Às vezes é precisar de uma regressão para a gente ver isso lá na infância, né? Outra hora é uma constelação que você está repetindo
esse insucesso de algum dos seus ancestrais. Então, por isso que precisa aí da sessão individual, para a gente saber exatamente onde que está isso daí. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilo. Tá. Na E verdade, aí, tinha uma que queria falar, acho que era... Que ia falar das Eu, crenças dela. Isso. eu quero Eli, falar que eu, pelo menos, aprendi desde pequeno que dinheiro é sujo. Tira a mão desse sim. negócio. Tira a mão do dinheiro, vai lavar a mão, menino. Dinheiro é sujo. E outra Uhum. coisa que também eu ouvia muito da minha família falar o seguinte: você só tem 2 caminhos para ganhar dinheiro, ou nasce rico ou recebe uma herança. Não é seu caso. E Sim, outra aham, terceira, advogada tu ladrão. sim. Todas essas crenças, Lília, elas estão... eu não sei qual que é a sua meta que está te limitando, mas com certeza elas têm a ver com isso daí, né? Tem muita relação com isso. Eu não posso ter dinheiro porque quem é rico rouba, né? Como uma crença, todo político rouba, todo político é desonesto, que é até uma generalização, né? E advogado não presta, advogado rouba também. E aí, o que acontece quando você não consegue fazer alguma coisa na vida é porque tem uma incongruência entre o que você acha, o que você pensa e o que você sente. E quando tem essa incongruência, você entra num estado de cruzar os seus 2 hemisférios, esquerdo e direito. Tá? Então, por exemplo, no caso ali do Rio Manso, esse Rio Manso e Sereno, né, pela história do Gerson, fez sentido, ele até falou, nossa, deu um livro, mas tem toda uma sequência que eu uso para que a mente dele, na hora que ele lê isso, e na hora que eu vou gravar o áudio para ele também, ele vai metaforicamente. A mente dele, eu usei muitas palavras que ele usou. Então, ele é sinestésico, ele é uma pessoa calma. É uma pessoa que está numa transição de carreira e aí ele também está se espiritualizando e vendo outras situações que condiz com esse rio sereno e calmo. Então, possivelmente, alguém vai falar com ele, mas você tem coragem de mudar? Um cara casado aos 50 anos, largar tudo e fazer diferente? As pessoas, na limitação delas, elas fazem isso. Mas, como ele está seguro do que ele quer, o rio é grande, calmo e sereno. Ele não falou, em momento algum, que era um rio com grande correnteza, que era um rio que explodia, mas qual que é o objetivo dele? Chegar ao mar. Esse é o objetivo do rio. Embora tenha desafios, que são as poluições, etc. e tal, mas tem lá uma ONG, tem alguém que aparece, que acredita e que vai monitorar e cuidar. Olha que maravilha que é a metáfora, gente. Eu estou só explicando para vocês saberem, mas não precisava explicar isso. Por quê? A metáfora, ela é terapêutica. Eu já dei para ele ele sabe tudo que eu escrevi, do que nós conversamos, e tem coisa que nós nem conversamos, mas a solução está aí. E não tem outro caminho a não ser o sucesso e a prosperidade. Então, é muito bacana e eu fico empolgada quando eu vejo esse processo. E isso que eu estou fazendo com vocês, que eu estou proporcionando, a cada final de processo de 6 sessões, eu tenho esse feedback dos meus clientes. Sabe? É assim, é quase que mágico. Tem um momento que eu preciso até de 5 sessões, porque ele tem tanta coisa para resolver e fica ali atarrancado ali, não quer ir, não pode, etc. E eu vou limpando. E aí, na hora que a gente faz isso, a vida muda. E ali da terceira para a quarta sessão, geralmente as pessoas perguntam assim, o que você está fazendo? Onde você está indo? Estou indo lá na Cleice.
Aí, às vezes, chegam pessoas céticas, não acreditando muito, mas o que esses bonequinhos aqui? Será que isso é assim? Porque a mente inconsciente, ela não tem nada que critica. E, às vezes, a pessoa ela está tão revestida, ela está com um sentimento tão cristalizado, que eu só vejo que quebra essa barreira quando, em determinado momento, ela chora. Aí ela, Cleide, desculpa, né? Eu não vim aqui para chorar. Não, você pode chorar. É a hora que ela entra em contato com ela. Eu sou isso, eu estou fragilizada, eu quero isso. E é muito bacana, gente, o processo. Eu sou muito grata por ter essa oportunidade de ajudar as pessoas a alavancarem as habilidades. Os recursos são todos seus. Só que esses recursos, às vezes, estão como num porão empoeirado, sabe como? Você não está nem acreditando que tem tanta crença limitante, tem tanto trauma, tem tanta coisa que você traz que às vezes não é seu, é dos seus ancestrais, que você passa a não acreditar no seu potencial. E todos têm potencial. Então, o que eu estou fazendo? É lapidando um diamante. Você é um diamante. Mas, às vezes, você é tão empoeirado que você já saiu, você está desconectado da sua essência, você não sabe nem do poder que você tem. Então, quando você faz isso, que eu chamo de limpeza emocional, a coisa é rápida. Essas lives de quinta-feira que eu tenho feito, que é conversa com Cleide Souza, eu estou fazendo isso, não é só para divulgar o meu trabalho, não, é para potencializar as pessoas. Geralmente, as pessoas que fazem a live comigo nunca fizeram live e estão dando continuidade. Às vezes, pega até meu convite e faz tipo igual. Já estão convidando, já estão movimentando, já estão tornando público a que vieram. E assim é muito bacana quando eu vejo essa transformação das pessoas. Né? E vocês podem fazer isso, né? É esse nosso combinado aqui. Você ter a sua nova versão, 2.0, né? Você sair de onde você está e ser esse empreendedor de sucesso, com metas definidas. Nós vamos trabalhar isso no sexto encontro. Você vai sair daqui com metas em todas as 10 áreas da sua vida. Né? Metas para 1 ano ou 6 meses, vai depender de você. E vocês vão ver que isso é o princípio da reprogramação mental. Quando você faz isso, você consegue alcançar um outro nível na sua vida. Né? E é muito tranquilo de fazer isso quando você tira aquilo que estava te atrapalhando. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida, algum esclarecimento? Que o conteúdo de hoje é isso, tá? Seria bom vocês já pegarem a apostila lá, vocês vão ver vários exemplos, né? E esse exercício também está na apostila, né? E ao marcar nessa sessão que a gente fizer, tudo que você precisa até aqui, a gente já vai trabalhar, tá? Para que você transforme essa sua meta que está limitada, que não está sendo, que você está tendo dificuldade, numa crença empoderada, né? Com realmente recursos para você chegar lá onde você quer, ok? Alguma colocação sobre a aula de hoje? Algum comentário? Vou deixar vocês falarem. Vou falar um pouquinho. Eu acredito muito nisso, viu, Cleis, né? Na crença, né? Como que a crença é o que você coloca na cabeça e carrega, isso leva muito para a sua vida mesmo. Acontece de fato e desconstruir isso é muito importante, né? Para a gente conseguir alcançar coisas que a crença simplesmente bloqueia mesmo, não tem jeito. Sim, sim. Isso na minha vida já teve um impacto muito grande, sabe? No crescimento, das coisas que eu faço. Sem dúvida, muito bom. E sabe, Rodrigo, quando tem... Isso não é do Paulo Coelho, é de um outro filósofo que ele diz assim, quando você quer alguma coisa na vida, o universo conspira a seu favor. Isso é verdade. Por quê? Tudo na vida é uma questão de sintonia. Né? Quando você destrava e põe uma crença de prosperidade, você atrai pessoas,
você atrai projetos que vão ao encontro daquilo que está na sua essência, daquilo que você acredita. E se a pessoa é do bem, ela quer uma prosperidade sem prejudicar ninguém, é uma lei universal do retorno. Você vai conseguir isso, né? Você vai atrair para você pessoas, projetos, situações que muitas vezes a pessoa fala assim para mim, Cleide, olha que coincidência. Não existe coincidência. É você estar preparado para entender que, além de você, independente de religião, você é guiado por algo maior. E quando você começa a observar os sinais na sua vida, te acontece alguma coisa, você encontra alguém, você fala, nossa, eu estava pensando em você e de repente você está aqui. Ou um projeto que você estava pensando e de repente vem a possibilidade desse projeto. Se você estiver aberto a esses sinais, se você estiver preparado, você vai aproveitar essa oportunidade. Né? Então, o que é? Ontem mesmo trabalhei com um cliente que ele falou que tem pessoas que têm sorte. Mas as pessoas não têm sorte. Nós transferimos isso para sorte é você estar preparado para a oportunidade que a vida está te dando. Né? Porque se você tem uma proposta, eu vou pegar o exemplo do Gerson hoje. Quando eu falei quais as tarefas que você poderia executar para que seja o primeiro passo, ele já tinha tudo montado de forma efetiva, até com CNPJ. Né? Então, quer dizer, a empresa dele já nasceu, né? E ele quer fazer uma coisa dele, sem sócio, que seja do trabalho dele, mas ele não quer sócio, ele não quer ser um empregado mais. Então, isso é muito interessante. E a sessão dele hoje foi muito significativa, porque ele já estava preparado. Ele já escolheu a cidade que ele quer trabalhar, ele sabe por que ele quer estar lá. Só que tinha alguns empecilhos, né? Alguma poluição que não deixava ele decolar. Agora ele vai decolar. E nós vamos acompanhar isso, né, Gerson? Eu percebo assim que a gente tem muito lixo emocional e muitas vezes as nossas ideias elas estão muito desorganizadas, né? Eu nunca fiz sessão de nada e eu gosto muito de ouvir, né? Eu gosto muito de receber conhecimento e eu percebo que quando você tem alguém, no caso você, que está tentando organizar os seus pensamentos, né, e suprimindo coisas que não te levam a nada, né, que não levam mesmo, tanto é que foi demonstrado isso, é aonde você consegue mais se empoderar de algo, ter mais convicção daquilo ali, ter mais certeza que vai dar certo, né, e parece que assim, as coisas vão se movimentando para que realmente isso ocorra, né, e isso traz bem-estar, te dá mais coragem, né, para poder realmente sair para cima e falar, não, é assim mesmo, não tem outra receita, a receita está pronta, agora tem que fabricar o bolo, né? Sim. E aí eu lembro de uma metáfora que vocês devem conhecer, do lenhador que parou para afiar o machado. Eu acho que essa mentoria na vida de vocês, essas 6 semanas, é que vocês estão afiando o machado. Vocês devem conhecer essa historinha. 2 lenhadores foram disputar quem cortava mais lenha, né? Então, um muito jovem, robusto, começou. O machado dele estava cego, mas ele ia cortando. O mais velho viu que o machado estava cego e ele parou para amolar o machado. Enquanto ele amolava o machado, o lenhador mais novo pensava, é lógico que eu vou ganhar, lá velho ainda está cansado, está perdendo tempo. E depois que o velho amolou o machado, ele veio e superou o outro e ganhou. Então, na vida é assim. Tem momentos na vida da gente que a gente precisa parar e amolar o machado. É de você buscar esse conhecimento que você não tinha acesso a ele até então, porque às vezes, gente, a pessoa fala assim, eu tenho um projeto, o meu projeto é bom demais,
mas não decola. Por que que não decola? Ah, eu tenho uma questão com meu pai, ou eu tenho questão com minha mãe. Então, reverencia, não é você idolatrar o seu pai e sua mãe, não. É depois da constelação, você fazer aquela foto, parece boba, mas cada um no seu lugar. E quem está te dando força são os seus ancestrais, através do seu pai, da sua mãe. Você não tem que idolatrar, mas você tem que agradecer a vida, que é 50% de um e 50% de outro. E quando você faz isso, você decola. E, Rodrigo, você me permite que eu vou fazer um comentário, mas todos os meus comentários são positivos. Achei lindo a sua foto com a sua filha e o que ela escreveu ou o que você escreveu. E aí, quando eu olhei para ela, ela tem um sorriso idêntico ao seu. Então, depois da constelação, você fez as pazes com seu pai e aí você está levando para os seus descendentes, que é sua filha, um caminho mais leve, através de quê? Dos bonecos, de uma sutileza ali, que é metafórico. Gente, quando que eu percebi que eu podia usar a metáfora na constelação? Eu assisti uma constelação em Santiago, no Chile. Eu levei uma pessoa do meu relacionamento, um argentino, para fazer uma constelação, mas ele tinha dificuldade, né, com português, etc. Tal. E aí, a consteladora que fez a constelação, ela usava metáforas o tempo inteiro. E eu vi que funcionava. Foi uma constelação não de bonecos, mas de pessoas, em que uma pessoa representava a outra. Ela tinha poucas pessoas para representar os filhos, companheiros, etc. Aí ela começou a representar através das almofadas de objetos. Ela fez 3 constelações ao vivo, em 2 horas, ao passo que as constelações normais, às vezes uma constelação demora 2 horas. E aí eu vi que eu podia utilizar a PNL na constelação, né? Por quê? A mente inconsciente, ela analisa tudo e transforma tudo de forma metafórica. Ela não é racional. Então, as metáforas têm esse poder. Então, a constelação que eu faço, que eu chamo de constelação astral, com as pessoas, às vezes online, com as pessoas céticas, eu uso a PNL. E a coisa vai transformando. Né? Sem você precisar explicar, sem você precisar falar. Usa uma metáfora e a mente inconsciente trabalha legal com essa metáfora. E depois que vocês passarem por essa experiência, né, que está sendo vivencial, que está sendo subjetiva, vocês vão poder levar essas ferramentas para outras pessoas, que aí eu chamo do líder coach. É aquela pessoa que vai usar esse material com um parceiro, com, sei lá, uma pessoa da família, uma pessoa que está precisando, você pode utilizar isso daí numa boa, ou contar uma história para ela sem dar lição de moral, né? Mas com um final feliz, ok? Eu falei para vocês falarem, eu acabo falando mais, né? Eu fico empolgada. Pessoal, mais alguém quer dar um depoimento, falar? Eu ia falar um negócio na hora que estava falando do Gerson lá, em relação à crença e questão de limitação. Tem uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que ele fala que existe 2 vieses, assim, se você falar que você consegue, você não consegue, nas 2 formas você dá certo. Porque aquilo ali, querendo ou não, te limita, né, esse pensamento. E outra coisa que é interessante também, Cleiton, você falou assim, quando a pessoa tem essa crença limitante, que ela acredita que não vai dar certo, e ela está cercada de gente negativa, que é o normal do ser humano, isso tudo atrapalha no progresso da pessoa. Eu falo isso por mim mesmo, que eu vejo que quanto mais eu me cerco de pessoas positivas, pessoas boas, é claro, existe uma coisa que é positividade e um que é otimismo exagerado, um negócio que a pessoa viaja na maionese. Tudo é bem temperado, vamos dizer assim, você tem que saber cadenciar. Uhum. Mas quando você entende que o mundo é mais de abundância e que para fazer um negócio prosperar, a maioria das coisas depende de você, isso, a vida ela tende a convergir, igual você falou, a questão de sorte, né? Quanto mais você trabalha, mais sorte você vai ter. Isso aí é inevitável. Sim, é isso mesmo, Felipe. Isso aí. Ótimo. É isso aí. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos ficar por aqui, então? Show de bola.
Fala Chama mais, Selva. Cleis. É tão bom te ouvir. Fala Ô, mais. querida, olha aqui, nós vamos falar mais. Amanhã você tem sessão comigo, não tem? É isso. Ô, gente, o nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a espiral de mudanças, tá? Então, quem não agendou, agenda comigo para a gente já ir alinhando isso aí, limpar o que precisa ser limpo no seu campo emocional para você ter essa prosperidade aí. Tá? Um bom resultado em pouco tempo. Ok, pessoal?